Olá mundo, eu sou Ricardo Highlander. Vamos continuar o review do livro Conan o Bárbaro, da editora Pipoca e Nanquim? No vídeo anterior eu falei dos aspectos físicos, né, da beleza que esse livro é, e também expliquei como que vai ser esses próximos vídeos, né, desse vídeo pra frente, como que eu vou fazer o review, ou seja, vou trabalhar com todo o material que existe sobre cada um dos contos, ou pelo menos aquilo a que eu tenho acesso, e vou utilizar esse material como base da análise da tradução. Então vamos lá, Fênix na Espada. Bom, esse conto é dividido em 5 capítulos, então vamos lá, capítulo 1. Na página 10, tem um trecho que é When the Oceans Drank Atlantis. O pessoal do Pipoca e Nanquim traduziu Drank Atlantis como beberam a Atlântida. Não está errado. É uma tradução literal, né? Drank Atlantis, os oceanos beberam a Atlântida. A metáfora está bem clara aí. Só que eu gosto muito do que a editora Abril e a editora Mitos fizeram na tradução. Eles utilizaram os oceanos tragaram a Atlântida. Eu acho que combina mais com o contexto. Para efeito de comparação, a Conrad usou sorveram a Atlântida. Os oceanos sorveram a Atlântida, que é essencialmente a mesma coisa. E o pessoal do Crônicas da Ciméria traduziu como engoliram a Atlântida. Obviamente é uma questão praticamente irrelevante, né? É só uma questão de gosto. Gostaria de saber qual que é a sua opinião também. Coloque aí nos comentários. Ainda na página 10, nas Crônicas da Nemédia. Atlantis and the Gleaming Cities. Foi traduzido pelo pessoal do Pipoca e Nanquim como Atlântida e suas cidades resplandecentes. Aí eu já vejo um problema, porque essa tradução dá a entender que a Atlântida tinha cidades resplandecentes, certo? Daria para perdoar isso daí se fosse uma tradução isolada? Acredito que sim. No entanto, é importante lembrar que no próprio livro, nesse volume do Conan o Bárbaro, da editora Pipoca e Nanquim, tem uma tradução de um texto muito interessante de Howard, que são os Anais da Era Iboriana. A gente já está gravando isso daqui já é a terceira ou quarta vez e a piada não morre, né? Anais da Era Iboriana parece o nome de um filme pornô As pornô-chanchada do Brasil. Boa. Se Conan fosse feito na pornô-chanchada, esse seria o nome do filme, lá na década de 70, 80. Certo, esse texto dá um contexto histórico, pseudo-histórico, claro, e geográfico de toda a era iboriana, e coisas que aconteceram antes e coisas que aconteceram depois, até a ligação com a nossa história atual. Vale um vídeo só pra gente conversar sobre isso. E logo no início desse texto fala que, numa forma bem porca de se dizer, a Atlântida da Era de Cal seria o equivalente à Ciméria da Era Iboriana, um local onde só tinha bárbaro. Talvez isso seja uma consequência dessa questão do Howard usar os termos da nossa mitologia na Era Iboriana, né? Porque a Atlantis da nossa mitologia realmente é uma cidade que é mais avançada do que as demais, mas não no caso da Atlantis do universo criado por Howard. Então, as cidades resplandecentes não é da Atlantis, são as cidades do continente. Inclusive está nos Anais da Era Iboriana, Camélia, Valúzia que foi governada por Cal, Verulha, Grondar, Tule e Comória. Isso é um probleminha, gostaria de ver corrigido numa possível próxima edição aí. Nenhuma das outras traduções teve esse problema. Na verdade, só Abril, né, que eles simplesmente ignoram essa questão das cidades resplandecentes. Ainda na página 10. Dreaming West foi traduzido como Ocidente. Ponto final. Não é um erro. Você tirar o adjetivo da palavra, no caso West, não teria problema no sentido geral do texto. Só que tira um pouco da importância da região. Dentro da Era Iboriana, a área ali que compreende a Aquilônia, a Nemédia e os reinos em volta ali, que seriam o equivalente à Europa, que inclusive fica bem claro no mapa que ilustra, né, as contracapas aqui do livro, é muito importante essa região. É lá onde os sonhos acontecem. Bom, para efeito de comparação, a Abril usa Delirante Oeste. A Mitos usa Oeste dos Sonhos. A Conrad usa Ocidente Sonhador. E eu também vejo uma ligação com um termo que aparece um pouquinho antes, Undreamed of, uma era jamais sonhada. Eu acho que tem uma ligação com Dreaming West, ou seja, uma era jamais sonhada, faz ligação com o Oeste dos Sonhos. Ainda na página 10.
Arthur Kane Conan, por favor. Perdoem o meu inglês carcamano. Eu tô tentando. Arthur Kane Conan foi traduzido como Para lá foi Conan. Isso eu considero um problema, porque isso muda a posição do cronista. Isso muda a posição da pessoa que está contando a história. A tradução mais literal, que inclusive foi mais ou menos o que as outras traduções usaram, é Para cá veio Conan. No sentido que está aqui na tradução literal, significa que a pessoa que está contando a história está no mesmo local onde aconteceu, mesmo que esteja num tempo diferente. Se você diz que para lá foi Conan, o cara pode estar em qualquer outro lugar, menos onde aconteceu a história. Para efeito de comparação, né, Abril e o Crônicas usaram a tradução direta. Para cá veio Conan. Já Conrad e Amitos usaram nessa época surgiu Conan, que eu também vejo como problemática, porque apesar de não inverter a posição do narrador, como fez o pessoal do Pipoca e Nanquim, ela se exime, não indica onde o narrador está, é uma informação que a gente acaba perdendo. Para fechar a página 10. Under his sandaled feet foi traduzido como seus pés calçados. Também não está errado, só que parece uma informação irrelevante. Se espera que os pés estejam calçados, né? Sei lá, a não ser que os reinos fossem conquistados por pictos, não sei, selvagens, que andam descalços. Fora isso, é esperado que o guerreiro, ou seja, o soldado, seja lá o que for, esteja com os pés calçados. Eu acho que esse trecho evoca um assunto que Howard tratava muito nas histórias dele, sobretudo nas do Conan, mas a gente pode ver em outras obras também, que é a questão civilização versus barbarismo. Eu vejo esse trecho como mostrando que não é esperado que alguém que use sandálias, alguém que tenha uma origem bárbara, esmague reinos. Vamos ver como foi que os outros traduziram. Abril usou sob seus pés. O Crônicas usou com seus pés calçados em sandálias. A Conrad usou com suas sandálias. E a Mitos usou sob as sandálias que calçavam seus pés. Particularmente, se fosse para escolher, eu escolheria uma das duas últimas que eu citei, né? Qual que é a sua opinião? Coloca aí nos comentários. Aliás, é até interessante falar que nesse conto uma sandália tem um papel muito importante. Página 11. Worn Velvet foi traduzido simplesmente como veludo. Ou seja, foi análogo a um outro trecho que a gente já citou aqui. Ele simplesmente tirou o adjetivo. Worn Velvet, que numa tradução literal, que por exemplo a Unicórnio Azul usou veludo desgastado e a Conrad usou veludo puído, não está errado. O sentido geral da história continua sendo o mesmo, mas você perde um pouquinho de sentido. Nesse caso, você perde um pouco de informação sobre o Ascalante. Ele já foi um governante e atualmente ele é um fora da lei. Ou seja, ele já teve todas as regalias da nobreza, só que nesse momento ele está numa situação em que tem que ficar se escondendo e fugindo, e o veludo puído, o veludo desgastado, eu vejo como uma forma de representar essa situação dele. Porque o veludo automaticamente remete à nobreza que ele sempre quis ter e que talvez esteja acostumado e ainda queira manter de alguma forma, mas tem a questão de que é puído, porque a situação atual dele proporciona, né, esse desgaste. Inclusive, no trecho seguinte, mostra que ele está bebendo vinho numa taça dourada, tal. Dá para ver que ele quer continuar com esse lance da nobreza, mas sendo um fora da lei, ele está tendo dificuldades com isso. Na página 12 a gente tem um probleminha. Como é que o pessoal do Pipoca e Nanquim está usando para a questão das falas de personagens? E que na verdade é como a maioria dos livros hoje utiliza esse recurso. Quando você tem dois personagens conversando, por exemplo, parágrafo, um travessão, aí vem a fala do personagem. Se não tem nenhuma indicação em contrário, se você tiver um novo parágrafo com um outro travessão, é a fala do outro personagem, certo? E vai assim alternando, a não ser que tenha alguma indicação do narrador dizendo que é diferente. No texto original, ele separava os blocos de conversa entre aspas. Uma fala de um, entre aspas, a próxima fala também, entre aspas, e eventualmente separava com parágrafos, mas nem sempre. E aí pode gerar alguma confusão, então você tem que depender muito do contexto para entender quem está falando quando o narrador não deixa claro isso. E esse trecho eu vejo como um problema justamente do conto original. Realmente, se você não prestar bastante atenção, você pode acabar se confundindo ao tentar identificar quem que está falando. Então, nesse caso, na página 12, 3 falas consecutivas tiveram seus autores, né? As pessoas que estavam falando foram trocadas. Só para contextualizar, e inclusive Howard fez esse diálogo como exigência do editor da Weird Tales, porque na versão inicial que ele mandou para lá, na versão estendida, vamos chamar assim, a gente começa o conto na reunião em si.
cada personagem se apresenta, cada personagem apresenta o seu contexto, os seus objetivos, os seus motivos, e o plano todo é montado ali. Quando termina a reunião, você já sabe o que vai acontecer. Só que, a pedido do editor, ele teve que cortar toda essa parte. Na versão que foi publicada, pelo menos, né, que é o que está no livro do Pipoca e Nanquim, você começa no fim da reunião. Ou seja, eles já saíram, o Totiamon fecha a porta, entra e está ele sozinho com o Ascalante. Aí o Ascalante tem que explicar para o Totiamon, que está fazendo o papel de personagem orelha, o termo é esse, ou seja, um personagem que não sabe o que está acontecendo, então um outro personagem fala para ele o que está acontecendo e automaticamente nós que estamos lendo passamos a entender também. Só que tem essa questão de que ficou um pouco confuso, então pelo contexto você tem que entender quem é que está falando o quê. Só que obviamente o pessoal do Pipoca e Nanquim talvez tenha se confundido mais a esse respeito. Então 3 falas ficam invertidas. O Ascalante está falando pro Totiamon, o Totiamon não sabe os detalhes do que está acontecendo, ele pergunta, vai perguntando pro Ascalante, o Ascalante vai contando para ele todos os detalhes como um bom vilão tem que falar sobre o plano maligno dele. Só que aí tem 3 falas em que isso se inverte. Parece que o Totiamon tá falando para Ascalante o que está acontecendo, tá explicando o plano para ele. Logo depois acontece um outro errinho, também baseado nas questões do texto original. Acaba que um erro anula o outro. A partir daí tudo começa a ficar normal de novo. É importante que isso seja corrigido numa eventual versão futura, até porque não aconteceu isso em nenhuma das outras traduções, sobretudo porque o contexto deixa bem claro o que está acontecendo. Página 13. Perfection is always just behind the last corner or beyond the next. Foi traduzido como a perfeição está na próxima esquina ou na seguinte. Eu não vejo isso como um problema se você analisar sua frase sem contexto, mas é importante lembrar que nessa parte o Ascalante está falando sobre o artista, está falando dos artistas como um todo e está falando que, numa tradução mais literal, que foi inclusive o que as outras traduções utilizaram, que a perfeição está atrás da última esquina ou da última curva ou além da próxima. E agora eu vou viajar bastante aqui. A perfeição está na próxima esquina ou na seguinte, significa que a perfeição é algo que você nunca consegue alcançar. Mas a tradução literal dá uma ideia um pouco diferente. Ele diz que a perfeição ou está lá atrás, certo? Atrás da última esquina ou além da próxima esquina. Bom mesmo era na minha época, ou bom mesmo ainda vai acontecer. Agora nunca tá bom. Dá uma ideia de insatisfação. Isso é um estereótipo que casa bem com o personagem Rinaldo. Insatisfação. E é um estereótipo que eu poderia até dizer que casa bem com o artista como um todo. É importante lembrar que o próprio Howard era um artista, né? Ele era um escritor. Posso estar viajando bastante nisso daí, mas eu quero ver a sua opinião. Diz aí o que você acha. O livro do Pipoca e Nanquim traduz os nomes de alguns personagens das histórias de Conan como Trócero e Próspero, com acento agudo no primeiro O de cada uma das 2 palavras, né? Mostrando que seriam palavras proparoxítonas, que obviamente no original não tem acento nenhum. E eu particularmente sempre pronunciei Troceiro e Prospero, não sei porquê, entendeu? Para mim pareceu caber mais, né? Mas enfim, eu não sei qual que é a pronúncia correta e talvez essa seja uma das vantagens do português em relação ao inglês, né? Que nós temos os acentos pelo menos para indicar qual que é a sílaba tônica da palavra. Os acentos ou ausência de acentos para indicar, né, qual que é a sílaba tônica da palavra. Mas aí no Pipoca e Nanquim eles falaram, não, essa é a pronúncia correta, Trócero e Próspero. Ok, vamos dizer que esse seja o correto. Só que eu tenho uma opinião já formada na questão do aportuguesamento dos nomes próprios. Nomes de nações aí já é outra coisa, realmente eu acho que a gente precisa fazer o aportuguesamento. Mas nomes próprios a gente tem que ter mais cuidado. E muito provavelmente a gente vai ver alguns outros ajustes em outros personagens, como por exemplo, algumas mulheres que passaram pela vida do Conan. Valéria, Olívia e Zenóbia. Todas essas, se a gente for portuguesar, o nome vai ter acento. Eu discordo, eu acho que a gente não pode aportuguesar os nomes, tem que manter eles no original. Por quê? E o meu argumento é um só. Se a gente for portuguesar esses nomes, a gente tem que aportuguesar todos. Inclusive a palavra Conan. E Conan, portuguesado, tem acento circunflexo no O, paroxítona terminada em N. E não vai ficar legal, né? Então, a minha opinião é, não portuguesa nomes próprios. Deixa do jeito que está lá e pronuncia do jeito que você quiser. Mas é claro que isso pode gerar um outro vídeo para a gente discutir a respeito. Vamos ao capítulo 2? Bom, na página 18.
so that the Bosonians have called for aid to beat them back. Eita, o inglês, meu inglês tá uma beleza. Acho que eu devia colocar a mulher do Google para pronunciar. Isso foi traduzido como o que obrigou os bossonianos a partir para repeli-los. Nesse trecho eles estão falando dos pictos que estão atacando as fronteiras da Aquilônia com muito mais rigor do que eles costumam fazer. E isso também faz parte do plano do Ascalante para ir tirando tropas da Aquilônia para deixar o rei desguarnecido. Isso eu vejo como um problema, a tradução que eles fizeram, certo? Porque do jeito que eles colocaram, dá a ideia de que os bossonianos estão num local e eles precisam sair desse local e ir até a fronteira para combater os pictos que estão mais ousados do que o normal. É até interessante que o plano do Ascalante, né, uma parte do plano do Ascalante para fazer os pictos ficarem loucões é contrabandear bebida para eles. Sabe? Os bichos ficam loucão de bebida e começam a atacar mais que o normal. Só que, na verdade, como a gente inclusive vai ver num outro conto do Howard, mais pra frente, não tá nesse livro ainda, vai estar mais pra frente, que é o conto Além do Rio Negro, que é fantástico, é um dos meus preferidos. Os bossonianos, eles não estão em outro lugar e vão para a fronteira para combater os pictos. Os bossonianos, eles estão na fronteira. Eles são aquilo que protege a Aquilônia do avanço dos pictos e, pelo contrário, eles estão pressionando as fronteiras para avançar no território dos pictos, certo? A vida do bossoniano é proteger a fronteira. Acontece que eles estão solicitando ajuda para combater esses pictos que estão mais ousados do que o normal. Nas demais traduções esse problema não acontece, com exceção das versões do quadrinho da Marvel, que fez uma adaptação meio maluca, eu não sei se foi na tradução ou no processo de adaptação do roteiro. Eles fazem uma adaptação como se os pictos tivessem fronteira com a Nemédia, certo? Como se eles estivessem indo para a Nemédia para combater os pictos, e não tem nada a ver isso. Página 19. Tem um trecho dúbio numa das falas do Prospero. Eu vou falar Prospero, foda-se se você fala de outro jeito. Nossa, agora o inglês vai... Quem fala inglês vai chorar agora. You all greatly drink deep and below good songs. Tal, I never saw another Cimmerian who drank out but water, or whoever lauded, or ever sang save to change the small deers. Nossa. Não é um texto só difícil de dizer, é difícil de traduzir também. Na tradução do Pipoca e Nanquim, também na da Conrad, eles colocaram que, na fala do Prospero, Conan seria igual aos seus compatriotas cimérios. Enquanto nas demais traduções, Conan seria muito diferente dos seus compatriotas cimérios. Ou seja, duas análises completamente inversas. Dentro do contexto, Conan ser diferente é o sentido que parece mais correto. Porque eles estavam inclusive falando dos povos nórdicos, né? De Asgard, de Vanaheim, falando que eles tomavam muito cerveja, lutavam, passavam a noite rindo. Então o Prospero fala que Conan parece mais com esses povos do que com os cimérios. Inclusive Conan fala logo em seguida que o problema dos cimérios é a terra deles, né? Que é um local lúgubre, cinzento. Inclusive é uma referência direta ao conto Ciméria, que, se eu não me engano, está nesse livro aqui, eu vou chegar a comentar sobre ele também. E ele saiu mais ou menos na mesma época que a primeira história do Conan, certo? Então, a meu ver, o sentido mais correto desse trecho longo é de que Conan é diferente dos seus compatriotas cimérios. Tem um outro trecho em que Conan fala: Their gods are Crom and his dark race. O pessoal do Pipoca e Nanquim traduziu como: Nosso Deus é Crom e sua raça sinistra. A Mitos, inclusive, fez o mesmo. Só que esse ponto é bem importante para mim. Porque, apesar do que pode parecer, sobretudo se você só assistir os filmes, pode parecer que Conan venera o deus Crom. Só que nesse trecho dá pra ver que não é bem verdade isso. Porque a tradução literal desse trecho é Their gods, significa os deuses deles, seus deuses. E ele não se coloca nesse grupo. Ele não está dizendo o meu Deus. E isso mostra que Conan não tem essa coisa com Crom. Inclusive ele vai falar mais sobre isso em outros contos. Tem um diálogo muito interessante sobre deuses no conto A Rainha da Costa Negra, que a gente vai voltar a falar e tudo mais. Mas é importante a gente ter isso em mente. Apesar do que o filme fez a gente acreditar com aquela oração, a Crom e não sei o que, Conan tá cagando pro deus Crom, assim como Crom tá cagando pra Conan. Essa é que é a verdade. E conforme ele vai passando de nação em nação, ele vai adotando os costumes dos deuses de cada uma dessas nações. Vamos pro capítulo 3.
sobre a tradução, só tem 2 pontinhos que eu separei desse conto. Na página 22, Beings from Outside. Foi traduzido como seres vindos de fora. É uma tradução literal, não está errado. Óbvio, dá para entender, só que fica com um sentido muito amplo, né? Criaturas vindas de fora. Pode ter vindo, sei lá, do lado de fora da propriedade, entendeu? Sendo que o sentido não é bem esse. De todas as traduções aqui, a melhor tradução para mim foi a que a Conrad fez. Foi seres do além. Na página 23, Shemite foi traduzido como semita. Ainda que seja possível traçar um paralelo pseudo-histórico entre o povo semita histórico com os habitantes da nação de Shem, na era iboriana, a tradução mais apropriada seria Shemita, com SH. Claro que a gente está falando só de uma letrinha, né? Então talvez não seja necessariamente um erro de tradução, mas só um errinho que passou na revisão. Vamos para o capítulo 4. Vamos lá, sobre a tradução desse capítulo só teve um probleminha, mas que ele inclusive foi confirmado como sendo um problema no capítulo seguinte. Na página 27, com o mesmo problema acontecendo nas páginas 40 e 41, 1500 years foi traduzido como mais de 500 anos ou 500 anos. Já vou dizendo que eu não sou versado em inglês, mas algumas coisas a gente consegue perceber. Parece que existe em inglês um costume de contar centenas além do 9. Então a gente fala 9 centenas e a partir daí fala 1 milhar, né? Só que eles não, contam 10 centenas, 11 centenas, 12 centenas e por aí vai. Um exemplo recente disso é uma série que era 4400. 4400, a tradução literal seria 44 centenas, que corresponde a 4.400, que era o número de pessoas lá que estavam envolvidas na trama e tudo mais. A tradução literal de 1500 seria 15 centenas, só que no português não faz tanto sentido, então o mais correto seria o que as outras traduções fizeram, 1.500 anos. Até a tradução da Unicórnio Azul, aliás, eles usaram a tradução 15 séculos, né? Não foram 15 centenas de anos, mas 15 séculos, que nesse caso é uma tradução bem aceitável. A diferença entre 500 anos e 1.500 anos é muito grande, certo? Não dá pra gente desconsiderar isso. Isso tira importância do acontecimento. Isso é algo que eu gostaria de ver corrigido em versões posteriores desse livro. Vamos para o último capítulo, o capítulo 5. Entre o quarto e o quinto parágrafos dessa página, deveria aparecer um parágrafo extra que aparece nas outras versões do conto. Aparece na versão do Conan, Espada e Magia, aparece na versão da Conrad e aparece na versão do Crônicas da Ciméria. Ou seja, está faltando um parágrafo ali. Imediatamente pensei, puxa, está aí um erro, né? Pularam um parágrafo. Só que aí eu fui olhar o meu e-book, certo? Para dar uma olhada no texto original. E no meu e-book também não tinha esse parágrafo. Então eu resolvi olhar no texto base que o pessoal do Crônicas da Ciméria usou para fazer a tradução, que é um texto que tem na internet, que o link está aí embaixo também. E nesse texto, aí sim, aparece o parágrafo perdido. Parágrafo perdido, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Ok, então ficou claro que existe aí um problema de fonte, né? Certamente existe mais de uma fonte para o texto original. Tanto a versão do Pipoca e Nanquim quanto a versão do e-book, falta esse parágrafo. Enquanto nas demais versões o parágrafo aparece. E a ausência desse parágrafo em si não interfere em nada no sentido geral da história. E é um parágrafo que dá um pouquinho mais de detalhes sobre o que estava acontecendo no momento e sobre o personagem Ascalante. Eu vou citar para vocês aqui esse parágrafo que está faltando. Isso é bem no momento em que derrubam a porta do Conan e dão de cara com ele em pé, com meia armadura vestida e com a espada na mão. Por alguns instantes, a cena ficou imóvel. Os 4 nobres rebeldes na porta destruída e a horda de selvagens rostos barbudos aglomerados atrás dele. E todos momentaneamente paralisados diante da visão do gigante de olhos ardentes, de pé, segurando a espada na mão, parado no meio do salão iluminado por velas. No mesmo instante, Ascalante viu, sobre uma pequena mesa perto do leito real, o cetro de prata e o delgado diadema de ouro que era a coroa da Aquilônia, e aquela visão o deixou louco de desejo. Essa é a versão traduzida do Crônicas da Ciméria. É só a título de curiosidade, como eu disse, tirando esse parágrafo, a história continua tendo o mesmo sentido, mas ele dá mais detalhes sobre aquele exato momento. Na página 39, Públio, conselheiro do Conan, aliás,
É Publius, é Publius, Publius, porque esse o pessoal resolveu não colocar acento. Publius faz uma pergunta que ficou meio estranha. Are you entirely slain? Que é meio confusa dentro daquele contexto, né? Uma tradução direta mesmo, ele estaria perguntando: vocês estão completamente mortos? Não fica claro para quem que ele está perguntando isso. E fizeram interpretações diferentes dessa frase, né? A versão do Pipoca e Nanquim, por exemplo, a tradução foi: eles estão mesmo mortos? Talvez se referindo a todos os homens que Conan matou naquele momento, né? Tem vários corpos espalhados pelo quarto. Na versão da Conrad, a tradução é: vocês estão mesmo totalmente mortos? Que seria a tradução literal. Na Unicórnio Azul, está muito ferido? Obviamente, fazendo a pergunta para o rei. No Crônica das Cimérias, a pergunta é: estão mesmo totalmente mortos? Então não houve consenso, né? Não fica claro para quem que ele está fazendo essa pergunta, né? E cada um teve uma ideia diferente sobre o que significaria isso. Não houve consenso, mas eu posso dar a minha opinião a respeito. Para mim seria algo como se ele estivesse se referindo a todas as pessoas que estão em volta e que deveriam fazer a proteção do rei. Inclusive, a frase anterior a isso, assim, se eu não me engano, é que ele falando que seria uma vergonha para Aquilônia. Então ele, teoricamente, se referiria aos demais, né? Faria a pergunta para todos os que estão em volta, como algo no sentido de: vocês são cegos? Você chega para todo mundo que não é o rei, você chega para todo mundo que está em volta: vocês estão completamente mortos? Ou seja, como foi que vocês deixaram isso acontecer? Mas é confuso, tanto que cada tradução teve uma interpretação diferente. O que você acha? Na página 39 também tem um trecho que é: It's Escalante, ounce count of Tune. Foi traduzido como Escalante, um conde de Tune. Eu acho que é uma tradução um pouco problemática. É importante dizer que o Ascalante já foi um estadista, um governante, né, e que depois tornou-se um fora da lei. Só que once, nesse sentido, está mais próximo do sentido do que a gente tem na expressão once upon a time, só que no sentido de coisa do passado, né? Inclusive foi a tradução mais próxima do que todas as outras versões utilizaram, né? Foi algo como antigo conde de Tune ou que já foi conde de Tune, no sentido que foi colocado aqui na tradução do Pipoca e Nanquim, né? Parece, primeiro, que existe mais de um, e segundo, que ele é conde nesse momento, e não é. A própria história diz que ele foi um governante, foi um estadista no passado. Nesse momento, ele é um fora da lei. Concluindo, então, apesar de parecer que eu peguei muito no pé da tradução e ficar colocando foco em detalhes aparentemente irrelevantes, é importante lembrar que, indiretamente, eu acabei fazendo também a avaliação das outras traduções. Obviamente não é o foco aqui, como eu disse, eu vou avaliar somente o trabalho do pessoal do Pipoca e Nanquim, mas eu acabei achando até mais pontos de atenção nas outras obras do que no trabalho do Pipoca e Nanquim. Esses pontos que eu comentei, a grande maioria deles, inclusive, é praticamente irrelevante. Dá para ler sem ter nenhum problema, né? Tirando eles, o restante do trabalho é primoroso. Dá para identificar que o Alexandre Calari tem um estilo muito próprio que inclusive enriquece a leitura. O trabalho dele não perde em nada para as outras traduções. Na verdade, ela é até superior em muitos casos. Obviamente o trabalho pode ficar ainda melhor caso eles considerem um ou outro ponto mais crítico que eu apresentei aqui e corrijam numa futura nova edição desse livro. Então é isso. No próximo vídeo eu vou trabalhar o conto seguinte desse livro, que é A Cidadela Escarlate. E eu pretendo fazer o mesmo trabalho, né? Levantar todo o material disponível que tenha, a adaptação da Cidadela Escarlate e basear minha análise nessas traduções já pré-existentes, ok? Sei que eu falei muita merda, conto com os comentários de vocês para me corrigirem e quem sabe eu não faço um vídeo complementar falando desses erros e de outros pontos que eu deveria ter tocado. E bom, para finalizar, não esqueçam, like, compartilhamento, inscrição, sininho, só para quem merece. Até a próxima, guerreiros.